Cara, eu não acho isso, não. Não tá com cara de sono tranquilo, não, viu? Tá com cara que é bom manter pelo menos um olhinho aberto, porque eu acho que os dois vão passar. Eu acredito nisso, Fred. O ano passado, veja só, o ano passado foi uma pequena catástrofe, porque o jogo do Petrolina do Santa Cruz aí era uma pedreira um pouquinho maior para o Santa, né? O time do Santa era mais fraco do que o desse, bem mais fraco, na verdade. E o Petrolina em casa, além de ter um forte mando de campo, era um Petrolina melhor também. Então, isso já tornava o jogo mais difícil. Agora, o jogo do Náutico era muito fácil mesmo, sabe? É fácil agora e era fácil também no ano passado. Não adianta querer achar que. Só tinha a camisa do Salgueiro. A camisa do Salgueiro, que de 10 semifinais consecutivas tal, só tinha esse fator. Mas o fato do Salgueiro ter sido. Não ter disputado o Campeonato Pernambucano, no ano passado já demonstrava isso, porque era o pior Salgueiro dos últimos anos. De toda essa sequência aí que o Salgueiro teve em 10 anos, já era o pior Salgueiro. O time do Salgueiro era muito fraco. E o Náutico conseguiu empatar aquele jogo e foi para aquela série de pênaltis e foi eliminado. Dessa vez, muito fora da curva de acontecer, porque a gente tem um favoritismo muito grande, não só do Náutico agora, é do Náutico e do Santa. O Santa é muito favorito contra o Central. Muito, muito. Porque, como eu disse, além de o time ser muito melhor do que o do ano passado, o Central deu uma desligadinha de motor ali que não dá para saber se pega pelo menos no tranco, não. Eu acho que esse Central virou passageiro do campeonato após ali as três vitórias iniciais, né? Empatou com o Náutico, um jogo muito não competitivo. Ganha 6 partidas do Central. São 6 empates e 3 derrotas. E eu acho que esse último jogo agora, o Santa Cruz poupando alguns jogadores, perdeu de 1-0 assim, tipo. Eu acho que o Central não é páreo, assim, a não ser que aconteça alguma coisa entre aí esse histórico de decisões do Santa. Né? O Santa, há alguns anos, vem fracassando em decisões, mas eu não apostaria meu dinheiro no Central de maneira alguma. Eu acho que o Santa Cruz ganha o jogo, vai estar lotado a Ruda. E o Náutico a mesma coisa. Eu acho que o Náutico chega num momento do campeonato, teve 2 vacilos na temporada, né? O Botafogo da Paraíba e o Retrô, mas mesmo assim foi jogos com um contexto muito específico. Acho que o Náutico deve prevalecer diante da Afogados, até porque diante dos adversários que o Náutico poderia pegar nessas quartas finais, sem ter sido colocado, Afogados para mim é claramente o pior time. Assim, se tivesse pego o Maguari, eu acho que já seria um pouco mais chato. O tipo do jogo seria chato, o Maguari se fecha muito. E o Náutico tem dificuldade de jogar contra Não, time aquele fechado. desfecho ali foi uma abertura de portas. Inacreditável aquele desfecho, mas uma abertura de portas para todo. O Maguari era perigoso. O Maguari era perigoso. O Náutico, o maior defeito do Náutico é conseguir passar por defesas muito fechadas. A temporada do Náutico praticamente se resume a isso, principalmente na parte ofensiva, né? E o Náutico vai ter certa dificuldade com o Afogados. Agora, o problema é que o Afogados ele não tem como característica ter essa defesa fechada, sabe? Eu acredito que, em certa medida, ele vai se expor um pouco, que vai ser o suficiente para poder o Náutico conseguir o caminho para poder vencer o jogo. O Maguari, existia uma possibilidade de ele conseguir colocar um cadeado, aquele cadeado potente, sabe? E isso poderia atrapalhar o Náutico, que ia ficar dependendo de fazer um gol no início, para poder ver se esse jogo mudaria de alguma forma. Aí, contra o Afogados, eu acho que fica um pouco mais tranquilo e eu acho que não vai ter o soninho rubro-negro nesse final de semana. Não. Final de semana, sexta-feira já é final de semana. Cássio, a linha é essa, né, Cássio? Difícil demais de imaginar que as semifinais não serão Retrô e Náutico e Sport Santa, né? Só uma curiosidade, nós já enfrentou o Afogados 2 vezes no mata-mata, em 18, nas quartas. Ganhou na Arena, que é o caminho do Náutico para ser campeão pernambucano, e em 19, esse jogo foi nos aflitos já. E esse jogo de 2019 foi na semifinal. E o Náutico nunca perdeu do Afogados. Então, até os confrontos. O Náutico já jogou 9 vezes contra o Afogados, são 6 vitórias e 3 empates. Nunca perdeu. E o Santa Cruz, diante do Central, já jogaram quase 300 jogos, mas o Santa não perde o Central há 13 anos
ou 20 jogos. 14 vitórias e 6 empates. Então, assim, o retrospecto recente. E na primeira fase, os 2 jogos, o Náutico venceu o Afogados e o Santa venceu o Central. Então, assim, serão mandantes agora. Detalhe, na primeira fase, eles ganharam fora de casa. O Náutico ganhou no Sertão e o Santa ganhou com o Araruama. Agora serão mandantes. O retrospecto recente é melhor. Os times estão num momento melhor. O Afogados obviamente, vem numa vitória das maiores que a gente já acompanhou aqui. É uma virada inacreditável. O Central não vem bem. Mas, não tem, na verdade, tem mais. Assim, nesse cenário, o favoritismo é gigantesco. A curiosidade fica de que, desde 2018, ou seja, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 anos, esse é o 7º, né, que tem quartas de final. E no começo era quartas de final com 8 times, né? Todo mundo largava das quartas. Aí nos últimos anos aí começou a ser G6, o primeiro e o segundo vão para a semifinal. Mas tendo esse formato de você ter que jogar quartas de final, ou seja, não termina a primeira fase, nem todo mundo está na semifinal. Desses 6 anos, vem coisa curiosa. Só um ano, teve os 3 grandes na semifinal. O que parece ser óbvio. 1 de 6, 2021. Todos os outros anos, já que eu falando aqui, estava até falando o levantamento aqui, 18 Santa, 19 Santa, 20 Sport. No caso do Sport, em 20, não é nem quarta de final, o Sport não passou da primeira fase. 22 Sport, o 22 Sport e 23 Náutico e Santa, ou seja, ano passado ainda foram 2. Então, na verdade, se acontecer, o trio de ferro chegar, o que é um pouco do que eu tinha falado do Vitória. A novidade, se o Vitória jogar semifinal, vai ser uma história do Baiano. Vitória são 5 eliminações seguidas. O Vitória está de volta sem o que é para ser. O título no final de semana é esse. Vitória vence ou empata, está de volta e volta a semifinal. E no caso de Pernambuco, se acontecer primeiro, seria o trio de ferro de volta à semifinal após 3 anos. A última vez foi em 2021. E seria apenas a segunda vez em 7 anos. Assim, o que é para ser óbvio, assim como é para ser óbvio Vitória na semifinal, é para ser óbvio também Náutico e Santo Sport entre os 4. Mas no ano passado foi o pior do cenário, foram como os 2 ficaram de fora, na verdade só teve Sport em 3 times intermediários disputando o título do Sport. Em todos os outros anos, ou 3 times em 21 ou 2 times. Dessa vez, eu acho caminha para ter os 3 grandes, porque há uma diferença. Todas as outras vezes existe essa diferença, algumas vezes foi uma surpresa. Até eu acho que o de 22, o Sport perto dos pênaltis ali do Salgueiro. Tem o Santa sendo eliminado com Afogados também. Mas, de forma geral, foram eliminações que realmente tinham uma disputa. Dessa vez, eu acho que a disputa não é uma disputa equilibrada. Náutico e Afogados não é um jogo equilibrado. E Santos Central, nesse momento, Santos Central poderia ser um jogo equilibrado. Mas pela derrocada... O Central já trocou o treinador, tá?